Oi, galera! Nós somos os Paralelos e hoje, nesse dia lindo, maravilhoso, está aqui sua apresentadora Tailana. E o Gustavo, junto com uma convidada, né? E hoje nós trouxemos uma convidada muito especial para nós dois, que ela vai falar sobre a arte e o mundo com a gente hoje, tá bom? Se você quiser se apresentar, convidada. Olá, meu nome é Camila. Deixa eu pensar o que eu falo para me apresentar. Eu sou atriz, estudo artes cênicas na Faculdade de Artes do Paraná. Estudei com a Tailana no ensino médio e hoje eu estou aqui, muito feliz com o convite. Camis, conta pra gente como que você entrou no mundo da arte, assim, porque a gente sabe que a gente faz arte desde que a gente nasce, né, algumas coisas, mas como que você começou nessa jornada mais profissional na arte? Profissional é um negócio engraçado, né? Porque começou no Colégio Estadual do Paraná, onde eu fiz o técnico em arte dramática. E foi ali que eu tive o primeiro contato com teatro especificamente, mas desde criança eu já tive contato com dança principalmente, e artes visuais também sempre foi muito presente. Só que foi só em 2015, não, entrei no ensino médio em 2015, no técnico, mas foi só em 2018 que eu realmente percebi que era aquilo e que minha vida seria o teatro. E desde então, assim, eu comecei a fazer mais peças e me encontrar como profissionalmente artista. É que eu acho que até então, desculpa, Gu, te cortar, mas até então a nossa jornada no teatro, eu acho, até 2018 foi muito enquanto estudante mesmo, né? Não tinha aquela pegada particular e responsabilidade, enfim, tipo, assim, particularmente para mim, assim, essa entrada mais profissional foi quando a gente saiu do colégio e a gente continuou fazendo uma peça sem ter obrigação nenhuma. Então, eu acredito que foi mais ou menos por ali. Foi na mesma época, foi uma época boa. Sim. Não, já aproveitar aí que vocês puxaram alguma coisa, assim, sobre esse mundo, eu queria saber, tipo, tem alguma diferença você tratar isso como profissional ou como, sei lá, hobby, tá ligado? A diferença é que quando se trabalha com arte, toda conversa que você tem é conversa sobre trabalho. E assim, às vezes isso é legal, às vezes isso tipo fica, ué, eu tô falando sobre trabalho de novo. Eu acho que essa é a principal diferença, porque é, deixa eu encontrar a palavra certa, mas é que realmente o hobby é uma coisa que você gosta de fazer e você é apaixonado, mas quando você escolhe trabalhar com arte, você tá fazendo uma coisa que você é apaixonado todos os dias e você tem que continuar se apaixonando todos os dias. Então acho que a principal diferença meio que tem, mas assim, sei lá, minha profissão é ser artista, mas o meu hobby é, sei lá, resolver equação. Porque para outras pessoas pode ser o contrário. Acho que é meio que isso, assim. Não sei se respondi a pergunta, porque eu me perdi. É que eu acho que você respondeu bem, assim, porque quando eu me vi, assim, para escolher qual faculdade eu queria cursar, e é uma preocupação que a gente tem desde, sei lá, o segundo ano do ensino médio, por exemplo, você se pega pensando, será que eu vou conseguir aproveitar isso da mesma forma se for a minha profissão? Porque essa profissão acaba, você é apaixonado, assim, né? A gente tem o privilégio de poder escolher algo que a gente gosta de fazer, mas, tipo, será que é algo que eu vou estar me apaixonando todos os dias e vou ter paciência para gostar todos os dias? E a resposta é que às vezes você tá de saco cheio de ter uma obrigação com o teu trabalho, tipo, e eu acho que é muito nessa linha, assim, daí quando a arte vira uma obrigação, porque você, tipo, por exemplo, a Camila, ela tem uma demanda de entregar trabalho, entendeu? Isso se torna estressante porque vira trabalho, né? Vira uma obrigação. Então eu acho que tá muito nesse cunho de, tipo, você faz arte porque você tá aproveitando ou você faz arte porque você é obrigado. E é muito doido, né? Porque, assim, fazer a arte é um negócio que todo mundo fica. A sociedade fica muito séria, você vai ser artista. Então, assim, você se obrigar a fazer arte entra nesse lugar de tipo, é porque você realmente quer, não é porque ninguém pegou na sua mão e falou, ah, não, você vai ser artista. E aí, como a Telana disse, tem dias assim que eu acordo e penso, tipo, putz, eu tenho que me manter criativa e produzindo, eu não quero.
Mas aí a gente descobre que existe bilhões de maneiras de fazer arte e que a gente se reinventa todo dia. E aí a gente vai seguindo, né? Dias bons, dias mais conturbados, mas faz parte. Eu acompanho muito artista no Twitter, porque a minha timeline de refúgio é o Twitter. Eu não uso rede social, mas lá eu uso porque minha timeline é bonita, minha timeline tem ideias criativas e lá eu me sinto bem, tá ligado? As pessoas sempre reclamam do Twitter, mas pra mim é uma rede social que eu tenho esse conforto por ter artistas muito fodas que eu sigo lá, mas eles sempre traçam essa linha assim de tipo, poxa, qual que é o limiar entre o meu trabalho e o que eu gosto de fazer, tá ligado? Chega um ponto que a pessoa não aguenta mais, que a pessoa não quer mais pensar naquilo. E eu imagino, tipo, você abre o teu Twitter, você vê lá arte, você vê não sei o que, você fala, putz, mano, eu tenho que fazer, nossa, tá uma cobrança. E isso começa a se tornar maçante dentro da sua cabeça e uma hora você tá exausto, uma hora você não aguenta mais fazer o que você faz. Eu acho que na nossa profissão também acontece isso, só que, mano, igual vocês falaram, arte você tá fazendo a todo momento desde que você nasceu. Então, tá em contato com isso e saber esse limiar, essa diferença ali entre uma coisa e outra, eu não sei se tem como, Sim, mas é difícil. concordo. É meio engraçado, porque a partir do momento que você começa a estudar como as coisas acontecem dentro de um campo artístico, por exemplo, cinema, que é um dos mais táteis, né? E que a gente começa a ver como que é o backstage disso, até ver um filme se torna trabalho. Tipo, porque você olha para aquilo e você fica pensando, nossa, que interpretação interessante, será que usou determinado mecanismo, determinada técnica? E aí é muito difícil se deslocar desse lugar, assim. Às vezes você só quer curtir o negócio, ter um momento de paz, lazer, e aí você fica lá pilhando nisso. Só que também uma coisa que é muito dita pelos meus professores e tudo mais é que é, consumir arte também faz parte do trabalho, né? Então, às vezes você tá até cansado de ter esse foco, mas esse foco acaba se tornando automático. Acho que também funciona assim na psicologia, que é um outro campo que às vezes ao mesmo tempo é muito ligado, que tem muita pesquisa sobre psicologia e arte juntos, que é fantástico. Mas eu acho que é muito isso, assim. É cansativo, mas é um cansaço bom às vezes. E eu acho que a Camila pegou, assim, uma parte disso, porque daí as aulas já tinham começado e a Camila mudou de última hora pra D. E foi muito incrível, assim, que ela entrou, e a Camila entrou, tipo, a Camila é sempre, desde sempre muito boa com o roteiro. E essa coisa que ela fala, assim, de algo se misturar muito. Você não sabe mais aproveitar a arte sem observar aspectos técnicos e de onde veio aquela influência. Tipo, é muito louco, assim, porque os professores olham para você e falam, tipo, olha, o ser humano é o teu objeto de estudo, você vai desenvolver os seus personagens a partir de outras, tipo, de observar outras coisas. E tinha um dos professores, ele falava, tipo, gente, a partir de agora vocês saem na rua de óculos de sol para as pessoas não verem que vocês estão observando elas, porque senão vocês vão apanhar na rua. Mas vocês precisam observar. Então você tá andando na rua e daí você tem lá um script de um personagem. E você olha para alguém e você fala, tipo, nossa, meu personagem poderia ter isso. Então, tipo, é o que a Camila disse, tudo vira trabalho. Tipo, você vai assistir uma peça, o enredo é maravilhoso, mas você observou que teve um erro técnico. E você observou isso. Tipo, é o que ela falou, tipo, você não consegue aproveitar por aproveitar, sabe? Igual ela disse, tá muito relacionado com a psicologia também. Tipo, hoje em dia, é óbvio que você não sai falando para as pessoas assim, tipo, ai, você tem tal traço de personalidade ou algo assim. Mas é muito difícil você olhar para alguém e você já não analisar essa pessoa. É muito difícil, tipo, no estágio que a gente está do curso, você olhar para alguém e não tentar entender o que a pessoa está passando. Então, eu acho que é algo muito assim. É o que a Camis e o Gustavo disseram ali, né? Tipo, o trabalho e o seu hobby, eles se encontram e eles estão muito misturados, assim. E é até engraçado que teve... Porque a Gretchen, assim, foi o ápice da minha turma, foi a melhor peça que a gente produziu, né? Em termos, assim, de tudo. E eu lembro que teve
ator, inclusive, muito bom, que ele foi assistir a nossa peça, o Caio. E o Caio, toda peça que ele assistia da gente, ele sempre falava, tipo, ai, teve um erro aqui, um erro ali e tal, essa coisa de, tipo, você observar, né? E quando ele assistiu a Gretchen, ele falou, gente, eu não reparei nenhum erro, porque eu estava sentindo a peça. E, tipo, esse é o maior elogio, assim, quando você, tipo, consegue tirar o foco de alguém que é da área dos erros e colocar só no sentimento, assim, é, tipo, muito... Nossa, sim. Eu não sei, eu acho que uma das melhores, assim, quem sou eu pra falar o que é a melhor peça, né? Mas eu acho que é um estado catártico de quando você vai assistir alguma coisa e assim, pode, depois você fala com a gente do elenco, eles falam, nossa, teve erro aqui, sei lá o que, sei lá o que. Mas no momento que você tá assistindo, tudo parece estar no lugar. Porque, eu não sei se é, sei lá, entidades do teatro, alguma coisa acontece que, tipo, o universo parece estar alinhado, porque aquela peça está acontecendo naquele momento. E, e eu acho que é muito esse sentimento, assim, é tipo, não importa. Um pouquinho importante que. Ai, pensar nisso é muito bom. É uma lembrança boa, assim, que é só de lembrar de situações e peças já dá um quentinho no coração. E eu acho que encaixa muito com o que a Tailana disse. Eu vou falar aqui como espectador, né? A Camila roubou uma frase aí que foi eu que falei aí na última apresentação aí que ela teve participação. Eu comentei desse quentinho no coração aí, porque eu, enquanto espectador, assim, olhando, já vi algumas peças, cara, e parece que é tudo maravilhoso. Eu acho que é a mesma sensação quando aquelas pessoas falam, ai meu Deus, eu fui pra Disney, mano. Quando eu tô ali vendo uma peça, sei lá, parece que é um mundo encantado, maravilhoso, que todo o universo faz sentido e que, mano, se tiver um erro, parece que faz parte, sabe, da situação. E eu tava até comentando com a Thay, assim, vai trocar um pouco o tema, eu acho, mas é um negócio que eu fiquei pensando, não tinha reparado nessa semelhança da psicologia, tanto assim, com a arte em si, nessa questão do hobby e tal, mas parando pra pensar agora, a gente tá vendo um pouco dos papéis sociais e tal, nessa relação da psicologia social, e mano, como que a gente separa esse papel social nosso. Tipo, a gente não separa, tá ligado? Mesmo que a gente estude que, determinada hora você é alguma coisa, determinada hora você é outra, meio que tá tudo ligado, sabe? Não tem essa divisória ali e a gente fala, agora eu sou o Gustavo pai, o Gustavo filho, o Gustavo alguma coisa assim, o Gustavo profissional. Mano, tá ligado? Mesmo que a gente crie, igual vocês falaram, vamos observar na rua, vamos ver algumas características, algumas personalidades, algumas coisas. Tá, você identificou aquela parte ali. Mas e todo o resto, sabe? Será que alguma hora ele deixa de ser aquilo ali? Será que alguma outra hora ele é uma outra coisa? Então, cara, não sei, fiquei Nossa, pensando nisso tem agora. estudos sobre máscaras e arquétipos que as pessoas colocam no dia a dia, que é um estudo muito aprofundado que eu não tenho propriedade para falar, mas que entra muito nisso, assim, de tipo, quais máscaras a pessoa coloca todos os dias. E é muito interessante como essa linguagem funciona tanto para o teatro quanto para a psicologia, né? Me veio isso enquanto você falava. Sim. É que eu acho que é interessante, é porque, assim, atualmente que está se desenvolvendo mais é a psicologia com... estudando-se mais a influência da arte sobre a psicologia e como muda as pessoas, e hoje em dia que se aprofunda mais sobre isso, né? Mas é muito interessante como está muito intercruzado. Hoje, inclusive, a gente teve uma aula de psicologia social, igual o Gu disse, e tem um teórico que ele diz que você é autor e personagem da sua história ao mesmo tempo. Então, tipo, ao mesmo tempo que você vai construindo a tua história, você também está participando ativamente dela como personagem. Então, essa teoria das máscaras, essa coisa de, tipo, qual máscara que você assume quando você está no teu grupo de amigos da faculdade, qual máscara você assume quando você está com seus amigos que eram da época do colégio, qual máscara que você assume no trabalho, por exemplo. Isso é muito interessante, assim, porque às vezes, assim, e principalmente atualmente, assim, que a gente tem muita informação muito rápido, é muita coisa, tipo, muito rápido, é um acesso muito facilitado a tudo, eu acredito que a gente tem dificuldade em determinar, assim, e perceber qual personagem que a gente tá atuando, sabe? Tipo, porque em alguns momentos você vai olhar para si mesmo e vai falar, tipo, tá, mas por que eu tô fazendo isso se talvez eu nem gosto tanto disso? E é muito essa coisa, assim,
De tipo, isso é muito engraçado no teatro, porque às vezes tipo, a construção do personagem, você tá construindo um personagem que você tá odiando ele. E, tipo, você olha pra si mesmo e fala, tipo, meu Deus, por que que meu personagem é desse jeito, se eu não gosto dele assim? E não sei, acho que a Camila pode falar um pouco mais com propriedade sobre isso. Calminha. Deixa eu formular. Calma. Não, é que eu tô tentando formular a frase na minha cabeça. Vocês cortam a edição. Buraco. Não, mas eu acho que é muito isso, porque assim, uma coisa que também é muito falado no meu curso é a questão que para o artista o autoconhecimento é uma coisa fundamental, assim, porque tanto numa questão psíquica, tá certa essa palavra, me corrijam se eu estiver errada, quanto numa questão física, né? Porque tudo que a gente sente é físico. Então, às vezes, estou nesse lugar de, tipo, muito triste, chorando por alguma coisa. Vem um estalo, como está meu corpo nesse momento que eu tô chorando? Tipo, é assim, nossa, esse autoconhecimento, tanto físico quanto emocional, de tipo, nossa, e ficar mapeando como as coisas nos afetam. E eu acho que entra muito nisso de quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue se afastar de nós mesmos para criar. Então eu interpretei uma personagem que em determinado momento ela estuprava outra personagem e era uma personagem muito tensa de fazer, porque tocava em muitos gatilhos e tudo. E aí eu me conheço, eu sei quais são meus ideias, sei que eu acredito, eu sei que eu nunca faria isso. Então, como que eu afasto esse meu eu daquela personagem? Sabendo me colocar no mundo e sabendo quem eu sou. E isso se dá de várias formas, tipo, se eu precisar interpretar uma personagem com ideais completamente opostos do meu, como que eu me afasto desse personagem? Então, é muito importante esse conhecimento de si para poder fazer o outro, né? É uma coisa bem fundamental. E também reconhecendo no personagem que a gente não gosta, o que dele tem na gente que a gente não gosta. Porque tem um negócio que fala que os defeitos que nos incomodam nos outros são nosso próprio defeito, uma coisa assim. Eu já ouvi, sei lá, no Twitter ou no Facebook. E é muito isso, assim, porque às vezes algo que você não se conforma no personagem é algo que você precisa trabalhar em si mesmo e parar pra pensar, putz, talvez eu tenha um pouco disso. Então acho que todo personagem deixa uma marca na gente, às vezes nem sempre é positiva, mas a maioria sempre tá ajudando a crescer, assim. Tanto que tem aquela coisa que nenhum personagem é pequeno se você souber acolhê-lo e trabalhar com ele. Não sei se eu respondi. Cara, eu tô dando umas outras viajadas aqui, mas pensando, tipo, a gente escuta muito isso, né, desde que acho que a gente começa o curso em diferentes abordagens de, igual em psicanálise a Luana falava, Pedro fala mais de João quando fala de João, tá ligado? Negócio assim, fala mais dele mesmo do que do outro, né, quando ele aponta os erros do outro. Enfim, é muito estranho pensar isso de vocês vivem tantos personagens, né, dentro de vocês mesmos que chega a dar uma confusão uma hora, eu não sei como, mas, cara, deve ser muito difícil, deve ser um negócio muito. Quando é eu, sabe? Sei lá, tô entrando numas brisas assim já nessa situação. É, me deu esses gatilhos assim para esses pensamentos. Cara, é muito complexo. Eu estou apaixonado por artistas, mas cada vez mais por, tipo, mano, é muito mais complexo do que realmente parece, sabe? Sim. É que tem muito estudo, né? Porque existe muita técnica para atuação, muita, assim, tipo, porque não existe só uma forma. Tem a forma mais quadrada, que é a que a gente vê principalmente no cinema, que tudo bem, ela também está se reinventando e dá para adaptar muitas coisas, mas hoje em dia, quer dizer, não só hoje em dia na história, né? Porque o teatro passa por muitas fases.
mas não tem essa necessidade de imersão tão psicológica num personagem para trazer uma realidade para ele, sabe? Que deixa eu não falar besteira. Tem quem acredite que, tipo, nossa, se eu vou interpretar uma cena triste, eu tenho que imaginar o falecimento da minha mãe. E vou conseguir chorar em cena. Só que depois que você apresenta 5 vezes a mesma peça, talvez esse mecanismo de imaginar a morte da sua mãe não funcione mais. E então, como que você treina o seu corpo e a sua psique para continuar tendo rendimento por várias e várias noites, por uma temporada inteira, ou anos, né? Então, eu acho que isso é muito mais técnica, assim, e também entender que aquilo é um personagem, você não precisa pegar as dores dele. Mas também tem uma responsabilidade como o personagem afeta o outro, né? É meio complexo, mas é muito bom, assim. Eu vou procurar um negócio enquanto vocês vão falando que eu quero citar. É só meio complexo, Mas, né? Só meio. Então, é que eu acho que essa coisa, porque essa linha mais quadradinha é uma linha do Stanislavski, que você utiliza os seus sentimentos, as suas experiências pessoais para fazer teatro, né? E para atuar, enfim. Mas isso é muito perigoso psicologicamente, porque chega um momento que você se confunde com o personagem, né? Eu e a Camila, a gente já passou por uma situação que a gente viu alguém passando por uma confusão, assim, de quem sou eu, quem é o personagem, e era um personagem que tinha uma história muito difícil, muito forte, e essa pessoa estava realmente em crise, assim, tipo, quem sou eu, quem é o personagem, porque socialmente também existe uma dificuldade enorme, assim, porque, por exemplo, você se apresentou, tua família, teus amigos te viram como aquele personagem, e aí a tua família, os teus amigos começam a te ver com as características daquele personagem. Porque, tipo, em alguns momentos você fica tão habituado com alguns costumes corporais do personagem e você acaba trazendo isso pro seu dia a dia sem nem se perceber. E a tua família começa a ver você como alguém que tá sempre interpretando algo, sabe? Tipo, você é mal interpretado nessa questão de das pessoas mesmo separarem você do teu personagem. E por vezes isso é muito perigoso psicologicamente. A gente viu, assim, por exemplo, lá o Red Ledger, não sei falar o nome do Coringa, mas, tipo, cara, foi extremamente perigoso porque ele entrou, assim, tipo, ele se tornou o personagem se tornou ele, e, tipo, isso levou a algo super horrível, assim, sabe? Então tem que ter, é muito complexo essa coisa, porque você tem que gostar, assim, do teu personagem, você tem que ter um carinho por ele, mesmo que ele seja um personagem horrível. Você tem que desenvolver um certo afeto por ele para você conseguir fazer ele várias vezes. Mas você tem que entender que alguns princípios do personagem estão errados e você tem que entender que você também não é o personagem, sabe? É muito. É uma linha muito tênue e muito fácil de você atravessar de um lado para o outro. Eu acho que virou uma coisa meio romântica também, né? Das pessoas assim que olham de fora e falam assim: nossa, o cara viveu o personagem, ele é o vilão, ele é não sei o que, sabe? Fica um negócio meio assim: ai que lindo, esse é o ator de verdade, sabe? Como se fosse isso. Só que acaba sendo traiçoeiro, né? o melhor ator é aquele que sabe o momento de desligar, assim, que entende, tipo, acabou a gravação, acabou a peça, desliga, vai pro bar, viver a sua vida, e depois quando tem que apresentar de volta, apresenta, mas que sabe o lugar de estar esse personagem, né? Mas também depende, né? Vai que você tá estudando uma técnica que você fica imerso no personagem, mas tem que tomar cuidado. Façam terapia. É Obrigada, importante. Camila, testemunha da terapia. Eu tava até pensando outra coisa que antes, não sei se a Cami vai trazer um negócio lá que ela pediu, mas eu não sei, pelo menos eu convivo assim com as pessoas, daí a gente é psicólogo, né? As pessoas sempre acham que a gente tá analisando a todo momento, qualquer situação ou qualquer contexto, as pessoas, o que essa pessoa tem, o que é isso, me explica, não sei o quê. Ou, por exemplo, aconteceu determinada situação, mas como assim? Você agiu desse jeito? Você não pode agir assim. Você é um artista, você é um psicólogo, você não sei o quê. Até teve um caso recentemente, acho de uma psicóloga que tacou fruta numa senhorinha, um negócio assim. E, mano, as pessoas entraram em choque, entendeu? Por que uma psicóloga faz isso? Porque aí cria meio que assim, onde ele
é ele onde ele é a profissão dele, sabe? E aí fica com esse negócio. O psicólogo ele tem que ser controlado a todo momento, analisar a todo momento. O artista tem que ser ele quem a todo momento, o personagem a todo momento. Então fica uma bagunça. Uma bagunça. Sim. É muito complicado. Eu nunca passei por uma situação de tipo não acharem que estou sendo verdadeira, fora assim do teatro, né? Fora de ensaio, tudo, de acharem que eu estou atuando em situações normais do cotidiano. Mas eu tenho amiga que já foi invalidada os sentimentos dela porque ela é atriz, assim, a menina tendo uma crise de choro, mal, e aí olharem pra ela e falaram, para com esse choro falso, sendo que não, ela não tava, ela tem sentimentos reais, sabe? É, é bem complicado, porque é muito complexo. Eu, quando entrei no técnico, a minha tia falou pra mim que tudo bem eu fazer teatro, mas que eu nunca usasse disso pra machucar os sentimentos das pessoas, assim, em relações normais, né? Normais, nossa, essa palavra não é muito legal. Mas, e é algo que eu tento não fazer, não sei se já fiz, mas é muito isso, assim, de também as pessoas entenderem que não é porque eu faço teatro que eu vou estar atuando o tempo todo. Mas às vezes a gente usa os macetes, tipo, sei lá, tá numa loja e precisando comprar coisas, tá extremamente braba e puta. Aí a pessoa vem toda gentil falar com você e você, tipo, tem que mudar todo o seu jeito e atuar ali, performar uma pessoa educada e feliz, assim. Eu faço bastante isso. Mas eu acho que esse é o meu máximo, justamente para não machucar outras pessoas. Sim, eu acho que é muito, assim, é que eu acho que é muito essa coisa de você usar técnica, sabe? Porque eu acho que tanto a psicologia quanto da arte é muito tipo, você aprende algumas coisas e quando você vai lidar com as pessoas, aquela técnica vem muito na sua cabeça e você fala, tipo, vai ser muito mais fácil se eu fizer isso. Tipo, igual lá na situação da loja, tipo, você tá 100% pistola e vem alguém e você, tipo, sabe que o resultado vai ser melhor se você for gentil com a pessoa. E aí você vai respirar fundo e vai usar uma técnica de teatro para ser gentil com aquela pessoa. Você vai usar uma técnica lá que você aprendeu no teu curso de psicologia para pessoa ficar calma e, tipo, é muito complexo isso, assim, porque ao mesmo tempo que as pessoas não podem ver os artistas como manipuladores, a gente tem que tomar um cuidado pra gente não se manipular, eu acho. Porque muitas vezes você olha pro teu personagem é super feliz. Você tá passando por um momento que você tá muito mal. Só que você passa 2, 3, 4 horas por dia ensaiando aquele personagem, você acredita que você tá bem, tipo, eu, Tailana, no caso, estou bem. Só que, tipo, você não está bem de verdade. É o teu personagem que vive uma vida boa e você tá num momento de merda, assim. E, tipo, é muito essa coisa de você ser profissional. E já teve apresentações que eu lembro, algumas situações que eu apresentei, assim, eu estava muito mal. Eu saí da apresentação chorando. A Camila também já aconteceu várias vezes, eu lembro. Tipo, a gente tá chorando antes, assim, horrores. 5 minutos antes a gente para, concentra e vai apresentar. E você precisa fazer isso, porque o teu público tá dependendo de você. Igual o Hugo fala, a minha experiência de espectador é que eu tô no outro mundo. E eu, como, tipo, eu ator, no caso, tipo, não eu, Tailana, eu ator, eu preciso passar pra pessoa que ela tá em outro mundo, sabe? Tipo, aquela pessoa precisa ter aquela experiência completa, independente de como tá cagada a minha vida, sabe? Tipo, Eu acho que ser artista é meio ser um pouco masoquista, né? Porque a gente se coloca num lugar assim de. Não, aqui eu tô podre, mas vamos lá, né? Vamos fazer o nosso trabalho. E eu acho que é muito isso, assim, desse lugar. Me lembrou um vídeo que eu assisti uma vez, e vai até uma crítica aqui um pouco, não tão crítica assim, mas, bom, uma visão minha que eu tenho um pouco de medo da psicologia humanista nesse ponto, sabe? A gente já viu como é essa relação do terapeuta com né, o paciente, etc., o cliente, chame como você quiser. E, cara, você tá ali como humano, sabe? Você tá ali pra se afetar, você vai estar vulnerável, você vai estar ali se dispondo de toda a sua carga teórica, seja qual lá você tenha, pra ser humano ali naquela relação.
E, cara, me dá um pouco de medo pensar assim, sabe? Igual vocês falaram, igual a gente tá falando aqui dessa questão, quando confunde tal coisa e tal. Mas eu acho que é melhor ou mais fácil, só que eu acho que acaba impactando nesse espetáculo, nesse universo, talvez, ali que se cria, se a gente separar em, por exemplo, afetar-se e envolver-se, sei lá, tipo, a gente se envolve na situação, mas não se afeta. Tipo, será que ter essa separação acaba afetando esse espetáculo no final de criar esse universo, ou será que não? Não sei. Eu fico pensando se essa separação é realmente possível, sabe? Porque é, porque um espetáculo ele envolve muita coisa. Envolve desde o ensaio, que envolve pessoas que estão se abrindo e às vezes se colocando em um lugar de vulnerabilidade e que você às vezes abraça, às vezes é você que é abraçado. E aí tem a história que é construída que envolve outras histórias que você também se afeta. E aí o espetáculo em si você apresenta, que aí vai ter aquela pessoa que só vai levantar e vai embora, aquilo te afeta. Ou vai ter aquela pessoa que vai vir aos prantos falando que aquilo mudou a vida dela e aquilo também te afeta. Então acho que é muito difícil, assim, não se afetar. Só que às vezes se afetar de uma maneira não tão boa, digamos assim, entre aspas, boa, não é uma coisa ruim, sabe? Porque são experiências que você cria. Que às vezes a gente tem muito essa coisa de a gente só tem que ser afetado por coisas boas o tempo todo, mas não. É, eu não. Eu tô. Calma. Eu tive uma aula ano passado de performance. E aí eu tava falando pra minha professora da época sobre como eu chorava de emoção vendo a tonalidade de verde das árvores. Que a gente estava falando sobre essa questão de olhar performático para o mundo, olhar para tudo no mundo como se fosse uma performance. E aí eu falando como aquilo me emocionava porque era muito bonito ver a beleza do verde das árvores. Aí essa minha professora pegou e me falou, mas isso é uma faca de dois gumes, porque a partir do momento que você abre seu olhar sensível para ver a beleza do mundo, você também abre seu olhar sensível para ver as coisas ruins do mundo. E isso te afeta, mas só que isso também te afeta de uma forma que você cria. E quando você cria, você pode mudar pelo menos um pouco disso no mundo, sabe? Não uma mudança mundial, geral, mas você muda como outras pessoas estão vendo o mundo, sabe? Então acho que não precisa ter tanto medo do afeto. Fiquei impactada aqui. Nossa, ficou impactante, né, cara? Nossa. Sim, é que eu acho que, assim, pra gente na psicologia, é muito importante você separar, porque, assim, você tem uma relação ali com quem você está atendendo, com quem você está tratando, enfim, mas você tem que ter a noção de que é um tipo específico de relação, né? Uma relação ali estabelecida terapêutica, grupal, enfim, né? Depende daí como que você vai utilizar. Porque essa coisa que o Gu fala, porque é uma frase muito comum, assim, todos os estudantes de psicologia já viram e já compartilharam provavelmente essa frase, que domine todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E é essa coisa que a gente tem medo, sabe? Tipo, como você vai ser só uma alma humana? Porque às vezes a tua alma humana não está bem. Tipo, porque assim, daí tem-se a ideia, né, que, porque você tá tratando outras pessoas, você fez uma faculdade de psicologia, você sabe lidar com todos os seus problemas e, no geral, você não vai ter nenhum. Só que às vezes o teu humano não tá bom. Às vezes o teu humano não se encontra com o humano da outra pessoa, sabe? E então eu acredito que é essa coisa que o Gu falou, mas na arte é muito isso de você estar aberto para afetos e desafetos, sabe? Tipo, se alguém vem e elogia a tua peça, por que você elogiou? Por que você gostou? Se alguém vem e fala horrores de mal da tua peça, por que a pessoa não gostou, sabe? Tipo, é muito uma experiência individual, assim, porque no momento que você está criando algo, a gente não cria algo que é desconfortável pra gente, né? Do ser humano, essa coisa que você tem de ser egoísta e construir coisas que vão te fazer bem. E, tipo, o outro se constrói de uma forma que vai fazer bem para ele. E, às vezes, essas duas construções, elas vão de frente uma para outra. Então, tipo, é você olhar para o outro e, tipo, por que você não gostou? Por que você ficou incomodado? Sabe? Tipo, é ter esse interesse também, igual a Camila falou, você se abre para um mundo bom e você
se abre para o mundo ruim também, sabe? É você... alguém não gostou, tudo bem, você não vai ficar... Não pode dizer que você vai ficar feliz quando alguém não gostou de algo que você fez. Mas você vai ter interesse de saber por quê, né? Saber, eu acho, manejar esse sentimento de, tipo, às vezes uma rejeição, às vezes um fracasso, mas saber manejar ele de uma maneira que você possa entender o outro. E é muito interessante, assim, porque eu lembro de uma vez Ou, que... ou até saber o porquê você se importa, né? Tipo, Sim, tanto com isso. exatamente. Teve uma peça que teve um homem que ele simplesmente se levantou no meio da peça e foi embora. E a gente não faz a mínima ideia do porquê que ele foi embora. A gente, até hoje, assim, eu acho que ninguém sabe por que ele foi embora. E foi algo que ficou latejando na minha cabeça, tipo, meu, por que ele... Porque, assim, se a pessoa não gosta, a pessoa fala. Se a pessoa gosta, a pessoa fala. E essa pessoa que simplesmente se levantou e foi embora, o que ela sente, sabe? É muito divertido isso, assim, de você estar aberto para saber e se interessar pelo que as outras pessoas sentem, eu acho, assim. Mas eu tenho outra dúvida, mano. Que eu tava até falando com a Thay. Tipo, um artista em si, eu acho que o terapeuta também tem um pouco disso, mas que já percebi muita coisa que tem em comum, que eu não sabia que tinha, né? Assim, nunca tinha parado pra pensar nesse ponto, assim. Mas o artista, tipo, ele faz a obra pra algo ou pra alguém, ou ele faz pra ele mesmo, ou pra uma catarse individual, ou ele faz pra servir ao sentimento do outro, mano. Tipo, ele faz. Eu sei que tem, né? Cada um faz por algum tipo, mas tipo, ele faz por que disso, sabe? Eu tenho que responder essa pergunta dizendo não sei. Ainda não descobri. É, porque assim, ser artista é uma coisa muito relacionada a ego. Ego tá ali o tempo todo. Então, assim, tudo que a gente produz tem um pouco de ego, às vezes muito. Então, assim, talvez eu esteja produzindo pra mim, pra satisfazer o meu ego e beleza, tudo bem. Mas não tem sentido produzir se não for pro outro também. É, um, isso é algo muito, muito importante, assim, essa relação com outra, porque no caso do teatro, né, a pessoa vai ao teatro porque ela quer, porque eu não sei porque a pessoa vai ao teatro, mas em tese é porque ela quer, não, talvez sentir algo, mas não sentir necessariamente assim, aí ficar feliz ou triste, ou mas ela quer alguma coisa, sabe? Então, assim, você não vai criar montar alguma coisa só pra você, porque aí as pessoas vão assistir um negócio que é só pra você e aí você vai ficar, não vai ter mais gente assistindo, sabe? Então é meio complicado, eu realmente não sei. É uma pergunta bem complexa, pra quem a gente cria. Isso é assunto de debate bem presente no grupo de extensão que eu tô fazendo parte. Que é. E também pra quê, né, gente? É porque também tem uma visão muito. Tem uma visão, assim, muito romantizada de a gente faz arte porque quer mudar o mundo e isso, aquilo. Tá, tudo bem, é uma visão justa, válida, a arte, eu acredito que muda o mundo. Mas ao mesmo tempo tem aquela coisa de tipo, ai gente, tem que ter uma função pro que eu tô fazendo, tipo, qual que é. Assim, eu faço porque eu faço. E é isso. Por que tem que ter uma função clara? Porque tem muita essa lógica, né, capitalista, né? Tudo que a gente faz tem que ter uma função objetiva. Mas não, às vezes só faz. Mas é comercial? Talvez não. Talvez sim. Provavelmente vai ter que ser sim, porque eu tenho que sobreviver. Então é bem complexo. Sim, é que eu acho que essa coisa do sentir algo, né, é que a gente está inserido num sistema que
o mínimo que você sentir é melhor porque você vai estar produzindo, né? Porque se você não se sentir chateado, você vai ter uma produção boa. Se você não se sentir feliz, você vai ter uma produção boa. Então, é aquele estado em que você não deveria supostamente sentir nada. E você se vê, às vezes, no mundo. E no seu dia a dia, você se pega num local que você não sente nada. Você está acostumado com tudo, você já sabe como as coisas vão acontecer. E eu acho que a arte em si, ela tem muito essa função de você olhar e conseguir sentir algo além do que tá no teu dia a dia, sabe? Tipo, você vai assistir uma peça para apoiar os teus amigos, beleza. Mas você quer sentir que você tá apoiando os teus amigos, você quer sentir parte de algo, sabe? Porque eu acredito que o ser humano tem essa função muito egocêntrica, assim, igual a Camis falou, tipo, não tem sentido produzir algo que não seja para outras pessoas consumirem, mas querendo ou não, você vai estar produzindo algo a partir do teu ponto de vista, né? Você não vai produzir algo a partir do ponto de vista do outro. E é muito você se perceber num mundo onde você está se importando muito com a opinião do outro, mas você se importa muito com o que você está sentindo também. Porque você não vai olhar para um personagem e falar, tipo, eu vou fazer ele de tal jeito, que é um jeito que eu odeio fazer personagem. Sabe? Tipo, é uma relação, assim, muito direta entre o que você acha que o outro pensa e o que você acha que você pensa. E você respeitar, né? Porque você tem que respeitar o teu processo de criação, mas ao mesmo tempo, igual a Camila falou, o artista precisa comer, tem que ser algo comercial, sabe? Tipo, e é muito difícil ver essa valorização, assim, porque é o que a Camila disse, as pessoas vão ao teatro procurando alguma coisa. Os artistas produzem algo pensando em alguma coisa também, né? Ou às vezes não pensando, tipo, que a Camis eu lembro que no começo do ensino médio eu odiava arte abstrata, assim. Odiava, achava, cara, por que produzem arte abstrata? E eu olhava para as obras, assim, a gente ia no mundo toda quarta-feira de grátis, né? Aquela coisa maravilhosa. E a gente ia e eu olhava para a cara dela e falava, tipo, Camila, por que tem essa arte abstrata? Eu não tô entendendo. O que é isso? Eu não tô entendendo isso. E daí teve uma vez que ela ficou irritada com isso, e ela virou para mim e falou, Tailana, você não precisa entender, você precisa sentir. E eu lembro muito desse momento, porque foi ali que eu falei, tipo, tá, tem coisas no mundo que eu não preciso entender, não só relacionadas à arte. Tem coisas que eu simplesmente preciso sentir, né? E é essa coisa do sentimento, tipo, um sentimento não é feito para você entender, às vezes, é feito para você sentir. E é isso que eu acho muito lindo, assim, e eu acho que isso faz a arte ser muito apaixonante, sabe? Só que ali no meio do sentimento tem um ser racional também. Por isso que é muito difícil de responder. Sim. É que a gente tem muito essa crença, né? De tipo, existe um eu sentimental, um eu emocional e um eu racional, mas é a mesma coisa, é o mesmo corpo. Às vezes o seu eu racional pode estar entendendo de outras formas. Ele pode, no caso da pintura abstrata, a gente sempre vai querer colocar uma figura naquilo, achar um rosto, algum símbolo, né? Naquilo. Mas ao mesmo tempo a gente pode encontrar pensar tipo de um jeito mais, vamos supor, que estou em frente a uma tela que tem predominantemente a cor vermelha. E pensar assim, nossa, como que essa cor vermelha age no meu corpo? Tipo, o que ela causa em mim, assim? E então mostrar que a racionalidade ela pode estar nesse sentido assim interno, sabe? Tipo, nossa, ele me apresenta um pouco de sentido de euforia. Não sei se vermelho propõe euforia, mas euforia. E tá, me produz isso porque você pode encontrar outras formas de ter esse ser pensante agindo, mas só que com base no que você está sentindo. Eu acho que é meio que isso. Eu meio que entendi, assim, algumas coisas. Eu acho que a relação com, não público, mas, sei lá, o que vai consumir, tem esse conflito de ego. Eu acho que qualquer profissão, qualquer coisa que você faça, vai ter isso. E aí, eu acho que entra um ponto muito importante, que era outra coisa que eu tinha anotado, que eu falei, nossa, tem que ver com a Camis isso, que era, cara, a cobrança da produção e o mercado da indústria cultural, cara. Porque como que um artista,
Um artista vai lidar com esse ego de ambos os lados e vai, mano, batalhar pra sobreviver nesse mundo dessa indústria, cara. Era isso. A gente deita e chora. A maior parte do tempo. É brincadeira. Não quis dizer um pouco a verdade. Então, é meio complicado porque o nicho de artistas é muito fechado. Assim, é uma panelinha e a galera vai pra edital com essa panelinha e prestigia o trabalho dessa panelinha. E até mesmo, assim, quem se diz não ter uma panelinha é de uma panelinha e tá ali, sabe? Então, pro artista, a primeira coisa é ser humilde e tentar. Que não quer dizer, humilde é a galera que tá começando, né? Porque a galera que já tá ali na panelinha tá. Que se dane, já conquistei mais espaço, né? Tem que tomar muito cuidado pra não cair nesse lugar. Mas eu acho que é muito essa coisa de ser humilde e entender que você vai receber muitos nãos. E quando receber um sim, você não deixar o ego te atrapalhar, sabe? Porque você surgiu uma oportunidade, mas é uma. Amanhã pode ser que não tá mais ali, ou pode ser que ela se renove. Então acho que é muito isso. E é muito networking o tempo todo. Entender que assim, se você vai num bar, você pode acabar conhecendo alguém que no futuro vai trabalhar com você. Então é você sempre tá. Quer dizer, isso é minha experiência, né? Não posso ditar isso, porque eu sou uma pessoa que tem facilidade para se comunicar, mas conheço muitos artistas que são pessoas mais tímidas e que ainda assim têm facilidade para se comunicar, só que de outras formas, né? Então eu acho que é muito estar sempre nunca estacado, sem querer evoluir profissionalmente, artisticamente e tudo mais. Você tem que sempre estar criando e reinventando e saindo da zona de conforto para estar aberto a outras coisas. E ao mesmo tempo tem que aguentar os não, os cara tapa, até conseguir ter uma estabilidade um pouco maior. Eu não tenho muita propriedade para falar isso porque eu ainda não tenho uma estabilidade muito grande. Eu ainda estou começando nesse ramo justamente por isso, sabe? E uma coisa muito importante é não se auto-sabotar, porque isso ferra muita coisa. Às vezes a gente acredita que não tem potencial, mas a gente passa. A gente se esforça muito e às vezes a gente pensa, putz, mas tem fulano que é melhor, tem fulano que vai conseguir papel. Mas você nem tentou, sabe? Falando isso pra mim mesma, pois meus embates. E eu acho que nesse meio cultural é também se colocar a cara a tapa, se vir um edital, tem um grupo de amigos que você acha que rolaria montar alguma coisa para aquele edital, monta. Falando isso pra mim também. Então eu acho que é muito isso, não ter medo, ou melhor, ter medo de não sair do lugar, sabe? Tipo, e ter sempre um foco assim de, não, eu quero fazer isso, então eu vou correr atrás pra fazer isso e deixar, né, as coisas agirem. Porque nenhuma profissão é fácil, né? Toda profissão você tem que competir pelo mercado, porque infelizmente o mercado não está aberto para todos. Mas então como você conquista esses espaços, né? Sim. Eu acho que é muito. É buscar, assim, isso que a Camila fala, assim, porque às vezes você não vê potencial em você e vê o potencial no outro, mas você tem muito potencial. E essa coisa, assim, de personagem, que você vê o personagem e você fala, tipo, fulano vai tentar, fulano vai conseguir. Eu não preciso tentar. E daí, depois que começa tudo, você olha pra você e fala, tipo, pô, eu podia ter tentado. E daí você olha pra si mesmo e fala, tipo, cara, por que eu não fiz isso, sabe? Tipo, essa coisa de se auto-sabotar é muito comum, assim. Tanto que eu vejo, esses dias eu tava vendo no Twitter um artista que ele já tem um certo prestígio, ele tava falando, tipo, gente, se vocês produzem arte, defendam a arte de vocês, sabe? Tipo, se você faz uma ilustração, não aceita qualquer proposta, porque, tipo, cara, o mercado capitalista tá aí para aproveitar a proposta para não pagar quase nada para ninguém, né? Tipo, é sempre para enriquecer as mesmas pessoas. Então, tipo, essa coisa assim que a Camille falou, você ter a humildade de saber que, tipo, é um trabalho, mas você ter confiança para falar, tipo, se eu conseguir um trabalho, eu posso conseguir mais. E
eu queria perguntar para Camila se ela acha que os artistas são apaixonados pela instabilidade. Porque, tipo, a gente sabe que o mercado da arte é muito estável. Eu não sei se é apaixonada. Eu acho que volta pra. Eu acho que é uma relação meio abusiva com essa instabilidade, né? Porque poderia ser um mercado estável? Poderia, mas não é, infelizmente. E eu não sei, é que apaixonada é uma palavra meio complexa, né? Mas, de certa forma, sim. Pelo menos eu sim, mas ao mesmo tempo não. Porque eu queria saber que, sei lá, vou ter todo mês uma quantia X entrando na minha conta. Mas isso não vai acontecer sendo artista, talvez não no Brasil e talvez não no mundo, né? Ao menos que você vá para outras áreas, tipo licenciatura, você seja professor e de educação artística e tudo mais. Talvez tenha um pouquinho mais de estabilidade, mas eu acho que quando você opta para viver apenas dessa parte mais de estar constantemente sem essa parte de que possibilita ter uma formalização do trabalho, sabe? Você. Ai, não sei, é meio complexo. Eu não. Eu acho que é uma relação de amor e ódio, assim, porque às vezes a estabilidade proporciona umas coisas muito legais, mas tem outras que você fica, meu Deus, preciso de dinheiro. É um saco precisar de dinheiro. Só que também é um saco ficar nesse pensamento de tipo, ai não, tem que fazer arte pela arte. Não, velho, eu quero dinheiro, eu quero fazer o que eu gosto e receber por isso. E pra poder continuar me dedicando a fazer o que eu gosto, né? Pensando aqui um pouco sobre o que vocês falaram, acho que vai estar tudo em movimento, tanto esse mercado e tanto quem vai produzir ou quem vai trabalhar vai ter que estar nesse movimento de se adaptar, de conhecer coisa nova, de fazer coisa nova. A gente também tem que estar se atualizando a todo momento, aprendendo a todo momento. Nossa formação não é, infelizmente, também vocês, só 5 anos de faculdade, sei lá, o tempo da faculdade já era, porque não é. E entra também em outro campo, né? Da meritocracia, da competitividade, e que o outro coleguinha pode roubar a minha vaga, o meu lugar, ou fazer uma obra melhor que a minha, ou fazer um projeto melhor que o meu, ele é mais aperfeiçoado que eu. E sempre nessa competitividade de um querer subir por cima do outro. E também tem o outro papel dos nossos consumidores, dos nossos serviços, que é assim: você vai me cobrar esse preço por isso? Por isso? Por me escutar. Pois é, olha que. Mano, eu acho que é um absurdo isso. A gente cobra pra. Tipo, a gente paga, né? Porque eu faço terapia também, pra escutarem a gente, sabe? É um modelo bizarro de sociedade que a gente chegou em que a gente não consegue falar com o outro e a gente tem que pagar pra isso. Lógico, eu tô destratando da minha profissão, sim, tô destratando. Mas Vou te dar uma surra. é um absurdo, é um absurdo. E eu imagino que com o artista também não é muito diferente. Sério que você me proporcionou só isso? Só essa obra? É só isso, tipo. Eu imagino que seja um pouco assim também, né? Ai, é muito difícil isso, porque se você pega a fundo tudo que um artista, independente da área, gasta pra se tornar um profissional decente, meu Deus, eu choro só de lembrar do quanto eu já gastei, sei lá, em maquiagem pra montar peça. Muitas vezes levantar uma peça usando dinheiro de rifa porque não era possível comprar tudo de uma vez, sabe? Ou tipo, quanto que gasta fazendo cursos pra ter uma profissionalização maior. Então, assim, querendo ou não, a arte tem muito a ver com entretenimento. E beleza, você tá indo consumir entretenimento, mas você acha que o seu entretenimento não tem um custo? Tem. Então é muito complexo. Assim, eu particularmente, às vezes tem peças que eu gostaria muito de assistir, mas eu não tenho grana para assistir, então eu acabo não indo, porque infelizmente é isso. Tem companhias de teatro que adotam o pague quanto pode, que eu acho muito justo, porque ao mesmo tempo uma pessoa pode pagar R$ 100 para assistir a sua peça, tem aquela que paga 50 centavos porque é o que ela tem no bolso naquele dia. Eu acho que esse um dos meios mais democráticos da arte, assim, que pode ser usado, mas às vezes nem sempre é rentável, sabe?
Então é muito complexo, assim, é muito difícil, porque surgem outras prioridades, assim, eu não vou julgar uma pessoa por não ir assistir uma peça minha porque custa um determinado valor, e ela tem que colocar comida na mesa, assim, isso, querendo ou não, existem prioridades, né? Mas, assim, já acontece de ver amigos, conhecidos, que falam assim, eu amo seu trabalho, mas aí pra ir assistir, tipo, essa pessoa tá todo final de semana dando rolê, indo pra balada, indo pra bar, etc. Mas aí na hora de assistir a sua peça, que às vezes é até gratuita, não pode, sabe? E aí isso. Aí isso é meio desmotivador, assim, porque até mesmo as pessoas que me apoiam não podem me ajudar a me manter em pé, sabe? Tipo. Mas assim, é muito difícil, né? Porque também é muito mais cômodo para uma pessoa também ir, sei lá, pro bar do que para um teatro, porque às vezes o teatro causa um incômodo que a pessoa não quer sentir. Então é muito difícil, assim, esse ponto de desvalorização. Mas ao mesmo tempo é compreensível, porque vivemos uma época que querendo ou não, fazer arte é assumir um posicionamento mesmo sem falar com todas as letras, assim, sabe? Que você tem um posicionamento político perante o mundo, porque tudo que a gente faz no mundo é político. Então, vai ter sempre aquela pessoa que vai desvalorizar, assim, porque não vê utilidade. Porque para ela, se o mundo for um monte de caixa com vários empresários fazendo a mesma coisa, tudo bem. Aí. Mas não sei, ao mesmo tempo, não é como se a arte não resistisse a isso, porque desde que a arte existe no mundo, ela passa por isso de, de resistir à existência dela. Então eu acho que é algo que vai resistindo e sempre vai ter um doido para estar ali na fila para assistir o que está montando e depois vai voltar ou não. Mas sempre vai ter alguém. Às vezes não é a quantidade que a gente espera, mas aquela única pessoa já é suficiente para. Quer dizer, às vezes não, uma questão financeira, mas aquela única pessoa já é suficiente pra manter a arte existindo, sabe? Eu não sei se respondi a pergunta, porque eu viajei, assim. Mas é interessante essa coisa, assim, porque tem dois pilares que são muito fortes, assim. O papel social do que você faz, da tua profissão, o papel social da tua profissão, e tem o lado que você precisa de dinheiro, né? Tipo, a gente gosta do lado social, mas a gente precisa comer, a gente precisa suprir algumas necessidades, né? Então é muito interessante, assim, quando a Camis fala, tipo, vai ter aquela pessoa, uma pessoa, a gente, tipo, ela vai estar assistindo e vai estar sendo modificado o mundo dela. Mas essa uma pessoa talvez não seja suficiente, porque a gente precisa suprir algumas necessidades básicas, né, de sobrevivência. Então, são duas coisas que se encontram, assim, né? E, e eu não sei, é você olhar e ter um papel social, mas você olhar para o papel social e saber reconhecer os teus limites também. Porque, igual a Camis disse, artista é masoquista. Acredito que pessoas que vão para a área da saúde também. Porque você tá pondo as necessidades de outra pessoa acima das suas. E aí você assume esse papel de, tipo, em preto e branco, você assume esse papel, você agarra ele. E aí, às vezes, você se vê numa posição de, tipo, pô, as minhas necessidades não estão sendo atendidas porque eu tô atendendo a necessidade de outras pessoas, sabe? Tipo, por que eu estou fazendo isso? Então, e é muito difícil encontrar esse equilíbrio entre você buscar o papel social da arte, né, especificamente hoje, da arte, mas é muito difícil você encontrar aquele de tipo, tá, o que eu tô ganhando tá sendo suficiente, ou daqui 6 meses eu vou ter a garantia que eu vou ter comida ainda, ou tipo. Então é muito difícil, eu acho, encontrar esse equilíbrio aí
de coisas que acontecem. Uma vantagem é que... Vantagem não, né? Mas é que normalmente o artista não tá só num projeto, né? Ele tá em vários ao mesmo tempo. E nada impede. Uma maneira mais fácil de sobrevivência é você tá fazendo um trabalho mais comercial para te dar uma rentabilidade. Comercial, quando eu digo, não é necessariamente um trabalho fora da área, mas um trabalho que talvez você não se identifique tanto, mas você tá ali. E ao mesmo tempo você tá em off fazendo o que você pulsa por fazer, sabe? Que às vezes não é tão comercial. E eu acho que isso que acaba sendo o que faz a gente sobreviver nesse meio, né? Gusta, tem mais alguma pergunta? Cara, eu teria outros pontos assim, mas eu acho que já fechou. Eu acho que esse aí fica para outro momento, outros assuntos, que seria de tipo, a gente já conversou isso com a Thaili, por exemplo, aonde eu moro, ninguém fala de teatro. A gente não sabe onde é o teatro. Ninguém conhece teatro, sabe? O máximo que a gente sabe de arte e de teatro é o que passa na TV. E é isso, sabe? Não tem, assim, sei lá. E aí o dia que a Thay, a gente já conversou sobre isso, o dia que a Thay, eu falei isso pra ela, ela ficou tipo, como assim? Como assim, sabe? Mas sei lá. Isso acontece na história, né? Tipo, de às vezes a arte se colocar num pilar, assim, de inalcançável e elitizado, assim. Porque quando pensa em teatro, a gente pensa em Teatro Guaíra, por exemplo. Que é aquele lugar que quando a galera vai, usa casaco de pele pra ir, assim. Você vê senhorinhas com casacão de pele e assistindo a mesma peça que eu. Só que a diferença é que ela tá lá na frente e eu tô lá no segundo balcão. Mas... É, então, assim, isso, de certa forma... Primeiro que a culpa é de toda uma organização da sociedade atual, né? Que coloca a arte como um lugar de não tanta importância. Só que ao mesmo tempo, e também hoje em dia é muito mais fácil para uma pessoa assistir um filme do que sair de, quer dizer, sem contar a pandemia, né, gente? Falando num universo antes pré-pandêmico. É, era muito mais fácil assistir um filme em casa do que sair de casa pra ir num teatro. Tanto quando você ia num teatro, você ia ver as mesmas pessoas que você via em outras peças, assim. Era tipo, menos festival de teatro de Curitiba, que no caso aí tinha um fluxo maior de pessoas. Mas não é culpa das pessoas elas não saberem onde ficam os teatros da cidade ou a importância dele pra elas, sabe? Se é que tem alguma importância. Ainda não sei responder essa pergunta. É, mas é muito uma coisa muito maior que acontece e só que às vezes a pessoa ela consome teatro e nem sabe. Tipo, tenho muitos amigos que começaram a fazer teatro dentro da igreja. E assim, aquilo é teatro. Talvez não seja essa forma convencional que a gente vê, mas é teatro e a pessoa tá consumindo aquilo de alguma forma, sabe? É, a, a teatralidade, a religiosidade tá muito presente, assim. Se você vê... Tá, esse ponto é meio complicado de falar em pouco tempo, porque pode acabar sendo meio ruim. Mas muito das coisas que a gente performa no dia a dia é teatro, sabe? Uma drag queen que você vê numa balada tem uma teatralidade naquilo, uma performatividade. Então, às vezes, as pessoas não consomem da forma formal, só que elas estão consumindo mesmo sem saber. Assim, um show de stand-up tem uma performatividade ali também, que tem um estudo também, assim, que eu não tenho propriedade para falar, porque não é uma área que eu consuma. Mas eu tenho amigos meus que estudam isso e são apaixonados. E então chega mais pro povo, sabe? Pro povo. Como se eu odeio isso. Pro povo. Não, gente, eu sou parte do povo também. É muito pilar, o ego. Canceladíssima. Mas uma coisa que eu tava no grupo de projeto de extensão debatendo é sobre esse lugar que o artista às vezes se coloca de estar ensinando algo para a pessoa que está assistindo, que vai mudar a vida dela. Gente, não. Não tô ensinando nada. Eu sou um serzinho ali colocando algumas
perspectivas de não vida, mas de uma existência ali. E não é regra, não é a verdade absoluta. É o meu trabalho, sabe? É meio complexo. Mas eu acho que não é culpa das pessoas não estarem indo ao teatro. É uma coisa muito maior que afasta as pessoas do teatro, sabe? É que eu acho que é muito essa coisa que você falou, que as pessoas elas consomem, mas elas não sabem que elas estão consumindo. É o exercício de você abrir o teu olhar para arte, você olhar para algo e sentir que aquilo é arte, você olhar para algo, porque é igual, por exemplo, na tua aula de performance, que a prof falava para olhar para tudo como se fosse arte, né? Tudo como uma performance. E abrir o nosso olhar para as coisas como elas são de arte, né? Porque pô, a pessoa que passa ali na rua e vê um grafite, por exemplo, essa pessoa tá consumindo arte. Às vezes ela não sabe, mas ela tá consumindo, né? E existe muito uma barreira, assim, entre. Existe uma visão de que E essa coisa que você falou, da panelinha, ainda reforça essas coisas, né? Que a arte é um mundo muito fechadinho em si, sabe? Tipo, não tem informação para saber quando vai ter peça. A gente tem aqui em Curitiba o Festival de Teatro, mas a gente tem o Festival de Teatro de Colombo, a gente tem o Festival de Teatro de Pinhais. Então, essa informação não chega para todo mundo, né? E mesmo quando chega, porque quando a gente estava fazendo a Gretche em 2019, teve um dia que eu chamei o Gu pra ir, eu chamei todo mundo pra ir, e daí o Gustavo falou, cara, eu não sabia nem qual ônibus eu pegava pra ir. Então, tipo, você não saber, você ter acesso à informação às vezes, mas você não saber como chegar até lá, ir até lá. E às vezes você acaba vendo tipo, pô, cara, um tchutchucão dançando ali na esquina. Tipo, às vezes isso é uma forma de performance, entende? Então, tipo, a gente, eu acho que socialmente treinar esse olhar para perceber a arte, abrir o teu ser para arte. Sim, mas uma provocação. As pessoas têm que ter a necessidade de saber que o que elas estão consumindo é arte. É uma coisa a se pensar também, porque às vezes não tem obrigação, que nem tem, tem modos de fazer teatro que vamos supor, um teatro de rua, que está acontecendo ali uma cena, as pessoas passam, elas se incomodam, tipo, tem uma afetação por aquilo, mas elas não sabem que aquilo é uma cena, mas pra quem tá fazendo sabe. E a pessoa sabe que aquilo afetou ela de alguma forma, sabe? A performance tem às vezes muito isso, tipo. E às vezes a pessoa acha que é só, sei lá, uma pessoa meio fazendo alguma coisa na rua que foge do normal. Então, acho que também tem esse lugar de tipo. Do quanto a gente precisa nomear o que a gente tá produzindo, sabe? Que, tipo, eu acho que é importante por uma questão política da gente afirmar a nossa existência no mundo, só que ao mesmo tempo a gente tem outras maneiras de afetar o outro sem chegar falando, isso aqui é teatro. Porque às vezes a pessoa tem um preconceito sobre isso, às vezes a pessoa vai lá e se emociona com algo sem saber o que é, aí depois você chega e fala, tipo, isso aí foi uma performance, sei lá o que é. Aí todo o que a pessoa tinha se afetado por aquilo se desmancha porque ela tem um preconceito sobre o que aquilo tem um nome, sabe? É muito complexo, eu não tô dizendo que eu defenda isso, tipo, não ter um lugar de, 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 de nomeação, mas também um lugar de dispensar, assim, do quanto a gente se dá, quanto a gente impõe pra pessoa que aquilo é arte. Às vezes a pessoa não considera aquilo arte, às vezes ela não reconhece, tudo bem. É muito complexo, é um negócio que daria um podcast só pra falar sobre isso, assim, um episódio só pra falar da necessidade de impor que. Cara, eu acho que é isso. Será que a gente faz arte aqui também? Não sei. Fica aí pro pessoal descobrir, falar nos comentários aí, comentar. Até porque o que é arte, né, É, gente? então. Cada vez. Não sei, eu acho que eu, como artista, eu penso que no dia que eu tiver a resposta exata do que é arte, porque eu faço, aí eu paro de fazer, porque não vai ter mais sentido. Então, todo dia eu tento pensar assim mais sobre
tá, por quê? E aí é meio que isso, assim, quanto mais dúvida eu tiver, mais indo pra algum lugar eu tô indo, né? Eu acho que a gente vai se despedir. Eu vou pedir pra Camila fazer uma coisa pra encerrar o podcast. Eu acho que é isso. Vocês têm mais alguma coisa a falar? Assim, falar sobre o assunto ou pra uma coisa. Não. Eu acho que tem muitos temas que podem surgir daqui dessa conversa. Tem muita coisa muito boa pra explorar. Mas, cara, eu tô feliz, aprendi bastante. Foi uma conversa interessante. Então, eu vou começar os Não, eu só agradecimentos quero dizer, já. se eu falei alguma coisa errada, não me cancelem. Por Vamos favor. cancelar sim aqueles, né? A gente vai estar sendo cancelada nesse Por momento. favor, eu só tô no começo da minha carreira. Ah, não, você não vai ser cancelada, não se preocupe. Queria agradecer ao nosso público lindo que está ouvindo esse podcast, gente. Muito obrigada, o apoio de vocês está sendo incrível para mim e para o Gu. Quero agradecer a Camis por ter aceitado vir hoje. Ela ter aceitado vir é um sinal de que ela confia na gente. Isso é muito bom. Muito obrigada, Camis, por ter vindo falar sobre a tua profissão, sobre a tua arte, sobre como você encara o mundo. E agradecer ao Gustavo aí, meu parceiro de luta. Pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais. A gente está no YouTube, no Spotify, SoundCloud. Falar pro pessoal se inscrever, não esqueça de se inscrever lá no YouTube. Gente, se inscrevam no YouTube, porque se a gente atingir 100 inscritos no YouTube, a gente tem o link que a gente personaliza, entendeu? E a gente quer expandir isso cada vez mais, assim, para chegar mais informação nas pessoas. Do nosso podcast, que eu acho que a gente está sendo informativo aqui. Mas, enfim, sigam a gente. Comentem bastante no Insta, a gente adora, a gente fica muito feliz. E, enfim, os meus agradecimentos eram esses. Ai, Camis, eu ia te pedir pra você encerrar falando tua emblemática frase linda, maravilhosa. Não, eu não sei se eu fecho, então, antes pra deixar ela. Eu vou falar aqui então, ó. 1h30 de podcast já. A gente tá testando os tempos. Se você gostou, comenta também o que você achou sobre. E a gente precisa de alguma frase para as pessoas que escutaram até aqui, mano. Alguma palavra, alguma coisa. Camis, dá uma ideia aí. Ai, eu vou usar a frase. Cara, essa frase, o que aconteceu é que eu usei ela muito durante um ano. E eu acho que ela faz muito sentido. É uma frase que me motiva todos os dias, que é: a arte existe porque a vida não basta. Essa será a frase do podcast. Quem terminar de assistir, coloca essa frase. Ela é do Ferreira Goulart, se eu não estiver errada, se eu não esqueci, mas é pra ser dele. E é isso, gente. Me sigam nas redes sociais também. Se tiverem mais dúvidas e quiserem conversar sobre, mandem uma mensagem. E é isso. Se quiserem mandar jobs, também mandem jobs. Porque, né? Artista faz isso. É @Camila Sardou, se eu estou certa. Camila Sardou. Vamos deixar disponível aí nas bios, enfim. E é isso, gente. É isso. Acabou. É isso, acabou.